Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Odisseia e Ilíada. São só 2 capítulos de 8. Conheça o ciclo épico de Troia. E todo mundo acha que são 2 livros, né? Não são 2 livros, são 2 poemas, né? E aí aqui tá falando que são 8 no total, né? Então só tiraram 2, né? Sobre isso para transformar em filme, em série, né? A maior parte da história foi perdida. Eventos como a morte de Aquiles e o assassinato de Odisseu por seu próprio filho sobrevivem graças a fragmentos. Vamos, meu filho. O cavalo de Troia, o saque e a destruição da cidade. A flecha no calcanhar que matou Aquiles, o herói quase invencível, a trágica morte de Odisseu, assassinado pelo próprio filho. Provavelmente você conhece alguns desses eventos relacionados à famosa Guerra de Troia, adaptada para as telonas recentemente no filme de Christopher Nolan. O que talvez você não saiba é que nenhum deles é contado em detalhes, nem em a Ilíada e nem em a Odisseia, os 2 poemas épicos de Homero, considerados hoje 2 das histórias mais antigas e importantes da literatura ocidental. O próprio truque do cavalo, por exemplo, é citado só brevemente por Homero. Muitos outros episódios centrais da história da guerra sequer aparecem nos textos. Eles fazem parte de outras obras literárias escritas nas décadas e séculos após os poemas homéricos. A Ilíada e a Odisseia são só 2 partes de uma saga muito maior, que aborda os antecedentes da Guerra de Troia, os detalhes do conflito entre si e o que aconteceu com seus heróis depois. Essas histórias foram o que hoje é chamada de ciclo épico por estudiosos e eram contadas e cantadas por bardos na Grécia Antiga. O problema é que 6 dessas narrativas se perderam ao longo da história. Os 2 poemas homéricos são os únicos que sobreviveram até hoje. Só sabemos das outras histórias por conta de resumos escritos por autores antigos e alguns fragmentos e citações que foram preservados em outras obras. Das 8, somente a Ilíada e a Odisseia são atribuídas diretamente a Homero. Não sabemos se o autor existiu mesmo. É possível que as histórias tenham sido compostas e editadas por vários autores e cantores ao longo do tempo, e que em conjunto receberam o título de Homero. Mas o fato é que ele era considerado o maior poeta pelos gregos antigos, e suas obras eram quase obrigatórias na formação das elites. É também por esse motivo que seus poemas sobreviveram. Eles eram frequentemente copiados em outros pergaminhos e livros. Já outros 6 poemas são de outros autores, e muito provavelmente posteriores às histórias homéricas. Eles provavelmente foram escritos para completar uma linha do tempo coerente da Guerra de Troia, já que a Ilíada narra apenas um pedaço do conflito e a Odisseia conta a história da viagem de volta de Odisseu, interpretado por Matt Damon no filme, após o fim da guerra. É provável que essas obras também se baseiem em histórias que circulavam de maneira oral entre os gregos, talvez por séculos. Como foram escritas por pessoas diferentes, em épocas distintas, às vezes as histórias se contradizem. Aí vamos conhecer os poemas do ciclo épico abaixo, na ordem cronológica das histórias que contam e não na ordem em que foram escritas. Aí tem Cípria. Aí o autor atribuído Estancino de Chipre, quando foi escrito por volta do século 7 a.C. O poema perdido conta a origem da Guerra de Troia. O príncipe Paris, da cidade de Troia, é escolhido como juiz para uma competição especial. Escolher qual das deusas do Olimpo, Afrodite era ou Atena, era a mais bela de todas.
Paris escolhe Afrodite, a deusa do amor, como a vencedora. Como prêmio, a deusa lhe concede o amor de Helena, a mulher mais linda do mundo. O problema é que Helena era casada com o rei de Esparta, Menelau. Quando Paris leva Helena para Troia, os reis gregos se unem e declaram guerra à cidade. Inicia-se assim o conflito que levará 10 anos para ser concluído. Antes de partir, Agamenon, rei de Micenas e líder dos gregos, sacrifica a própria filha Ifigênia para os deuses. O poema narra a preparação para a guerra, as primeiras batalhas e o começo do cerco, além de outros eventos. Alguns dos versos do poema original sobrevivem graças a citações feitas por outros autores. A maior parte do que sabemos sobre a história de Cípria vem de um resumo escrito por um autor pouco conhecido chamado Proclo, que, aliás, escreveu uma sinopse de todos os poemas do ciclo épico. É graças a ele que sabemos a maior parte de suas histórias. Uma curiosidade é que Aristóteles conhecia Cípria e criticava a obra, considerando-a aquém da qualidade literária de Homero. 2. Ilíada. Quando foi escrito, século VIII a.C. O poema, que narra parte do último ano da Guerra de Troia, foca no herói Aquiles, que após uma briga com Agamenon, decide abandonar a luta. Patroclo, amigo e por vezes interpretado como amante de Aquiles, é morto pelo príncipe troiano Heitor, o que faz o herói voltar à luta. Aquiles desafia Heitor para um combate e o mata. O poema acaba com o rei de Troia, Príamo, implorando para que Aquiles devolva o corpo de seu filho para ser sepultado formalmente, um pedido que é atendido. A história, é claro, está preservada na sua integridade até hoje. 3. Etiopida. Autor Artino de Mileto. Quando foi escrito, provavelmente no século VII a.C., uma sequência direta da história da Ilíada. A história conta com a chegada de aliados de Troia para batalhar contra os gregos. Primeiro chegam as Amazonas, lendárias guerreiras mulheres da mitologia grega. A rainha delas, Pentensileia, é morta por Aquiles em combate. Depois chega o exército liderado pelo rei etíope Meminon para lutar contra os gregos. Meminon mata o herói grego Antíloco, causando ira em Aquiles, que o vinga matando o rei etíope. O auge deste poema, no entanto, é a própria morte de Aquiles, atingido por uma flecha disparada por Paris, o príncipe troiano. O poema termina com o funeral de Aquiles e uma disputa sobre quem deverá herdar sua armadura e suas armas. Odisseu, rei de Ítaca, ou Ajax, outro herói grego importante. Poucos versos do poema original sobrevivem. Sabemos a história graças a um resumo escrito por Proclo. 4. Pequena Ilíada. Autor Lesquis, possivelmente no século VII a.C., aí conta a história dos eventos após a morte de Aquiles. É aqui que o episódio do cavalo de Troia é contado em detalhes. Na disputa entre Odisseu e Ajax para herdar os equipamentos de Aquiles, os gregos julgam que Odisseu é o merecedor, e Ajax se suicida diante da vergonha da derrota. Paris, príncipe de Troia, é assassinado pelo herói grego Filoquitetes. Os gregos recebem uma profecia de que Troia jamais cairá enquanto uma estátua da deusa Atena continua dentro da cidade. Odisseu e Diomedes, outro herói grego, se disfarçam de pedintes e se infiltram na cidade murada lá, roubam a estátua de Atena e trazem-na para o acampamento grego. Logo depois, seguindo os conselhos de Atena,
os gregos constroem o famoso cavalo e fingem rendição. Aparentemente, o poema termina com os troianos trazendo o cavalo para dentro da cidade. Vários versos originais da pequena Ilíada sobrevivem por causa de citações e sua história completa é novamente resumida pelo autor Próculo. Ilupercis, ou o saque de Troia. Autor Arentino de Mileto, provavelmente foi século 7 a.C., conta finalmente a destruição de Troia. O poema começa com os troianos discutindo o que fazer com o cavalo deixado pelos gregos. Alguns defendem queimá-lo ou jogá-lo do penhasco. Outros oferecê-lo para a deusa Atena. Segunda opção prevalece. Os troianos vão então festejar aparente vitória. Quando a noite chega, os gregos são avisados pelo soldado grego Sinon, personagem que aparece no filme A Odisseia, interpretado por Elliot Page, que estava fora do cavalo. Eles abrem o portão de Troia. Silenciosamente, a cidade é invadida pelas forças gregas. O poema narra a destruição em Troia, incluindo o massacre de civis, a destruição de casas e templos. O rei de Troia, Priamos, é o morto pelo grego Neoptolemo, em cima de um altar de Zeus, o que é considerado uma profanação. Menelau recupera sua esposa Helena. Depois da vitória, os gregos sacrificam a princesa troiana Polixena, filha de Priamo, na tumba de Aquiles. A violência e a profanação dos gregos são tamanha que até a deusa Atena, até então aliada dos gregos, decide puni-los nas suas viagens de volta. Nostoi, ou retornos, incerto, possivelmente Eumelo, aí incerto, possivelmente no século 7 ou 8 a.C. Esse poema conta a história da viagem de volta de vários heróis gregos após a vitória na Guerra de Troia e a destruição da cidade. Por motivos óbvios, tem muitos paralelos com a Odisseia, que conta a história de retorno especificamente de Odisseu. Como os deuses irados com os gregos devido à barbaridade e à profanação cometidas no saque de Troia, vários dos heróis enfrentam desafios e maldições no retorno para casa. Menelau, rei de Esparta, tenta voltar para casa, mas os ventos desfavoráveis enviados pelos deuses fazem com que ele fique preso no Egito por anos. A história mais famosa de Agamenon, rei de Micenas e líder das tropas gregas na batalha. Ao chegar em casa, ele é assassinado pela própria esposa Clitemnestra, que no intervalo de 10 anos da guerra arrumou um amante. Mais tarde, o filho de Agamenon, Orestes, mata a própria mãe e seu amante para vingar a morte do pai. No fim do poema, todos os heróis gregos da Guerra de Troia voltam para casa ou morreram, com uma única exceção a Odisseu. 7. A Odisseia. Aí Homero, século 8 a.C., essa história você já conhece. O Ciclope, a feiticeira Circe, os monstros Caribides, a Escila, a ilha Calipso e uma jornada de 10 anos. E o 8, Telegônia, incerto, possivelmente é um Gamon, incerto, período de escrita, e uma sequência da Odisseia e uma das histórias mais esquisitas do ciclo épico. Esse poema descobrimos que Odisseu teve um filho com a feiticeira Circe no ano em que passou em sua ilha, Telegono. É ele que dá o nome ao poema. Quando Circe conta para o jovem Telegono quem é seu pai, ele decide sair da ilha e navegar em busca de Odisseu para conhecer. Enquanto isso, o poema também narra várias aventuras de Odisseu após seu retorno à Itália.
Ele viaja para a terra de Tesprócia, lá se casa com a rainha local, Calice, e tem um filho com ela. Penélope, sua esposa original, interpretada por Anne Hathaway no filme, ainda está viva em Ítaca. Ele também participa de uma guerra contra um reino vizinho de Tesprócia. Depois volta para Ítaca e deixa seu filho governando o local. Uma tempestade faz com que Telégono chegue a uma ilha desconhecida no meio de sua jornada. Lá ele rouba o gado do local e por isso entra em conflito com os donos do boi. Na batalha, Telégono fere mortalmente um homem usando uma lança mágica envenenada, presente de sua mãe Circe. Só então ele percebe que a ilha em questão é Ítaca e que o homem que estava morrendo na sua frente era Odisseu, seu pai. Os dois se conhecem nos momentos finais e lamentam a tragédia. Depois disso, Telégono decide levar o corpo de seu pai para ser enterrado na ilha de Circe. Junto dele também vão Penélope, esposa de Odisseu, e Telemaco, seu filho, interpretado por Tom Holland no filme. Lá, a feiticeira Circe concede imortalidade aos 3 imortais. E aí vem o ponto mais bizarro. Penélope se casa com Telégono e Telemaco casa com Circe. Sim, a rainha de Ítaca se casa com o filho de seu falecido esposo e o filho de Odisseu se casa com a amante de seu pai. Novamente sabemos que tudo isso graças a Próclo. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui. E até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem.